Feira de Santana, Bahia, Rua Comandante Almiro, dia 21 de julho de 2023. Ali na frente nós temos uma estrutura umidificadora formada por árvores de porte médio. É uma alternativa adequada para arborização de estacionamentos de veículos e arborização de calçadas. Infelizmente, a arborização aqui de Feira de Santana é irregular, porque nós já aqui do outro lado nós temos essa calçada sem a presença de árvores. É necessário elaborar diagnóstico na zona urbana de Feira de Santana para se fazer um diagnóstico visando solucionar esse problema de déficit de arborização na zona urbana de Feira de Santana, Bahia. E aí a gente observa desse lado nós temos esta calçada larga e sem a presença das árvores. E é necessário se fazer um trabalho de percepção ambiental na zona urbana de Feira de Santana, Bahia. Aqui é a Avenida Presidente Vargas. Somente o centro desta avenida arborizado não resolve. E é por isso que nós temos a colheita das consequências da omissão em se arborizar estas calçadas. O aquecimento das águas do Oceano Atlântico, o que gera os torós, os aguaceiros e calçadas, impermeabilizando o solo urbano, provoca as enchentes que são contumazes. Por que não prosseguir com a implantação de espécies arbóreas na calçada do outro lado, a semelhança do que foi feito aqui? E agora a gente observa que é necessário a gente aprender com o que já está construído. Nós temos aqui esta calçada com esse maravilhoso, eficiente telhado biológico. Nós estamos vendo aqui a espécie arbórea ficus sombreando os veículos. O dossel, os dosséis das árvores de ficus são densos. O espaçamento permite formar este telhado biológico que nós estamos vendo aqui, excelente. Por que não prosseguir com essa proposta? Essa calçada é uma calçada média na largura, mas nós temos à disposição das árvores. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 árvores de ficus, mas a calçada ela é comprida, ela continua. E por que não prosseguir com a arborização de todas as calçadas de Feira de Santana? Por que não? Aqui o que aconteceu? Essa espécie ela ou morreu ou não foi plantada, não deram a manutenção devida e é inaceitável
essa falta de percepção ambiental. É claro que é necessário prosseguir nessas calçadas com a proposta que nós vimos ali na frente. Mas acontece o seguinte: quando se faz o sombreamento, o plantio das árvores, existe uma contramão que a gente observa sempre quando a gente vai fazer esses diagnósticos ambiental urbano. A árvore fica limitada com solo urbano impermeabilizado. Isso aqui impede que a planta tenha acesso ao suprimento hídrico que vem atender às suas necessidades ecofisiológicas. As águas da chuva não têm condições de infiltrar no solo urbano devido à capa de asfalto, meio-fio e calçadas. Então é necessário intercalar esta calçada com gramado, e o gramado deve beneficiar a periferia das árvores de ficus. Infelizmente, o que existe é que a mente das pessoas, elas são dominadas pela euforia da tecnologia de infraestrutura de concreto armado, de cercas metálicas, de querer tornar a Feira de Santana uma metrópole, aonde essa estrutura vegetal tem menos valor, entre aspas, para as pessoas do que um viaduto, uma ponte, um túnel. Uma ponte de concreto armado, ela é necessária, mas acontece que as pessoas têm mais zelo e apreço pela implantação de estruturas em concreto armado na cidade do que os reguladores naturais. Cada árvore desta é um regulador natural que está ativado. Mas a tendência de cada ficus deste aqui que nós estamos vendo é morrer, porque a periferia da árvore ou das árvores, as periferias estão blindadas com a calçada. Isso aqui promove a morte prematura, queda prematura de folhas por falta de água o suficiente para irrigar essas árvores. E aqui nós vemos também esta árvore passando pelo mesmo problema de excesso de calçada, trazendo limitações para a performance vegetativa desta árvore. A próxima árvore tem o mesmo problema. A única saída é quebrar essas calçadas e implantar gramado, intercalar calçada com gramado. Essas árvores vão morrer. As árvores vão morrer em função do que está acontecendo aqui. Feira de Santana não é Princesinha do Sertão por um acaso. É Princesinha do Sertão devido ao impacto ambiental que as pessoas das gerações passadas provocaram. É por isso que virou sertão. E a geração presente está alimentando o processo de aceleração, de aumentar essa proposta de tornar a Feira de Santana Princesinha do Sertão ao quadrado. Agora a gente observa que do outro lado não existe
arborização. E a calçada é uma calçada larga, uma calçada extensa. E aqui a gente vai avaliar a largura dessas calçadas, ou desta calçada, que tem condições de ser arborizada. Aqui é a Rua Comandante Almiro, Feira de Santana, Bahia, dia 21 de julho de 2023. Nós estamos aqui, são 8 horas, faltam 13 para as 9. O sol já está provocando uma sensação térmica que está se tornando desagradável. E nesta calçada só existe esta espécie arbórea, a única que existe. Olha aí, tá vendo? E embaixo da árvore nós temos o mesmo problema. A pavimentação da calçada, excesso de calor. Quando o sol incide sobre esta calçada, reflete calor para a copa da árvore, o que provoca estresse e excesso de calor e falta de água no solo para atender a necessidade hidrológica da árvore. E aqui continua a calçada. As calçadas de Feira de Santana podem ser arborizadas, mas não são arborizadas. Olha aqui, entendam o comprimento desta calçada. E as casas com muro ou cerca metálica otimiza a geração de calor. É necessário os moradores de Feira de Santana arborizar essas calçadas, fazer muda, preparar muda. Universitários, funcionários públicos federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público, magistrados, juízes, juízas, motoristas de táxi, toda a sociedade implantar viveiros comunitários para produzir mudas de espécies arbóreas. Viveiro comunitário, isso é um exercício de formação de cidadania. Isso é um exemplo, um legado que devemos deixar para as crianças, jovens, adolescentes. Olha como é que está essa árvore de ficus. Não tem condições. Quantos anos esta situação perdura? E ainda colocam mais massa, traço de massa forte, para impermeabilizar a base desta planta, que perece por excesso de calor, excesso de calçada. As árvores de Feira de Santana estão passando sede por causa das calçadas que estão impermeabilizando o pouco que existe de arborização. Isso chama-se ou omissão, quando se conhece o que deve se fazer e não faz, ou, abre aspas, prevaricação de ofício, fecha aspas, ou desinformação. Se for desinformação, nós precisamos nos informar, procurar profissionais, trabalhar com os universitários, porque nós pagamos imposto para que os universitários tenham acesso à formação nas universidades públicas. E enquanto esses universitários estiverem cursando seus devidos cursos, eles devem repartir benefícios, entre aspas, para a sociedade que não, e a maioria
não tem o privilégio de ter acesso ao conhecimento científico. E o acesso à informação científica é um direito da sociedade. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Nós temos aqui a Dona Maria do Socorro, que é minha esposa. Estamos aqui juntos fazendo este diagnóstico, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui em Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023, na rua Manuel Matias, na artéria do centro de abastecimento. É preciso a Secretaria de Meio Ambiente de cada município do Brasil, antes de implantar essas infraestruturas, principalmente as calçadas, fazer um planejamento de reordenação territorial urbano ecológico. E uma calçada dessa tão larga e extensa na periferia do centro de abastecimento, que tem muita estrutura metálica que gera calor, armazena calor. Essa calçada precisa ser intercalada com gramado e ocupada com árvores de porte baixo, porque nós temos aqui espaço na parte superior que comporta espécies arbóreas de porte baixo. E essa área aqui, com a estrutura metálica, é uma área que gera muito calor para a zona urbana de Feira de Santana, Bahia. E o solo urbano fica altamente impermeabilizado, o que provoca as enchentes na zona urbana. E Feira de Santana, ela é uma ilha de calor em função desses detalhes aqui, de muito solo urbano impermeabilizado com calçadas, e principalmente nessa artéria, onde a estrutura é metálica e pintada com tinta de cor, que armazena muito calor. E eis aqui uma das razões do aquecimento das águas do Oceano Atlântico, porque todo o solo impermeabilizado com calçada na zona urbana dos municípios do Brasil geram calor em excesso, o que faz com que esse calor contribua para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, o que vem desequilibrar as correntes de vento e provocar tempestade, vendavais, aguaceiro, chuva de granizo, aliado a municípios como Luiz Eduardo Magalhães, que solo arenoso na zona rural e com alta mecanização, e a monocultura da soja faz com que se dê origem às tempestades de areia, excesso de calor. E aí nós precisamos fazer um planejamento de ocupação do solo urbano, evitando esse excesso de calçadas e arborizando. Vejamos aqui o comprimento desta calçada ao redor dessa infraestrutura que é o centro de abastecimento de Feira de Santana, Bahia. E o local aonde os veículos são estacionados não existe arborização.
é uma consequência da falta de aplicar, vivenciar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O poder público deve trabalhar com educação ambiental, alfabetização ecológica e todo projeto que venha alterar o solo urbano, esse projeto deve ser compartilhado com a população e que haja a participação de cientistas, profissionais da área de ciências ambientais, e é necessário fazer toda a ocupação do solo urbano inspirado na proposta das cidades sustentáveis. Uma estrutura dessa que recebe muita água da chuva necessita de uma estrutura de captação das águas das chuvas, que são muitos telhados, para evitar que esta água gerada por extensos telhados venham cair em solo urbano impermeabilizado. E todas essas infraestruturas necessitam implantar o sistema de captação das águas das chuvas, as residências, os edifícios, shopping, os aeroportos, para evitar as enchentes. E vamos arborizar esta calçada. O vendaval, quando vem, ele arranca telhado, arranca uma infraestrutura dessa e provoca também a morte de seres humanos. É melhor quebrar a calçada do que o vendaval quebrar a infraestrutura e quebrar também a vida humana, matando, destruindo tudo. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Ficamos com esse texto bíblico, graças a Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31b. Valença, Bahia, dia 5 de setembro de 2023. Estamos aqui no bairro Bate Quente, na rua Glicério Tavares. Graças a Deus, chuva torrencial, e toda cidade que possui excesso de solo urbano impermeabilizado, com calçadas, com asfalto, quando chega neste tempo de chuva, quando a chuva cai, na ausência de árvores numa cidade, o que vai acontecer são as enchentes que a gente observa nos noticiários, na TV, não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo. E aqui a gente observa que a cobertura vegetal arbórea diversificada, ela ocupa os quintais, abre aspas, agroflorestais aqui, das residências do Bate Quente, e todo o ciclo da água, ele é regulado pelas árvores, pela cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. E as árvores têm um papel indispensável nessa dinâmica de regulação hidrológica do solo na zona urbana ou na zona rural. Para começar, a chuva provoca impacto, mas
As árvores têm esse efeito de interceptar as águas da chuva, armazenar nas folhas e permitir a infiltração lenta das águas da chuva no solo. Quando o solo urbano está impermeabilizado, não possui a cobertura vegetal suficiente, vem as enchentes, aliado a lixo na zona urbana, que vai entupindo as bueiras, e a drenagem, somente a drenagem, micro ou macro drenagem das águas da chuva na zona urbana, elas não vão resolver. O que resolve é uma harmonia, principalmente as secretarias de meio ambiente devem cair na real, estudar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e promover a educação ambiental, a alfabetização ecológica, se atualizar, se inteirar acerca do livro do Fritjof Capra, A Teia da Vida. É interessante. Sem ciência, nós não temos condições de reverter de uma forma que todos possam ser incluídos nesse processo de mitigação das causas e das consequências do aquecimento global. As árvores, elas têm esse papel de reduzir a velocidade dos ventos em 40%. Elas têm a capacidade de infiltrar 50% da água que cai na floresta ou na região, na zona urbana, porque 20% das águas da chuva as árvores absorvem para o seu próprio uso, e 30% das águas da chuva as árvores abastecem o lençol freático. No próximo vídeo nós temos uma vivência, um diagnóstico in loco na zona urbana de Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, que a gente, nas imagens, a gente vai entender essa dinâmica. As árvores evitam o desbalanço hidrológico no solo. A população, de uma forma ampla, necessita ter acesso a esses conhecimentos de uma forma popularizada, e quem tem a obrigação, o dever de trabalhar com essa proposta é o poder público, poder executivo, legislativo, judiciário, porque nós devemos entender o seguinte: é um engano achar que captar somas milionárias de dólares de nações ricas para resolver o problema ambiental do nosso país, só captar não vai resolver, não. Cada brasileiro, cada brasileira devem se constituir, abre aspas, o capital social, fecha aspas, que é o brasileiro ou a brasileira que vai desenvolver um estilo de sobrevivência, de vida, por uma consciência de que deve preservar e recuperar o meio ambiente, não por obrigação. Crédito de carbono é outra tentação. Nós devemos ter consciência de preservar o meio ambiente por uma questão de consciência, de responsabilidade. E isso, para acontecer,
a curto, médio e longo prazo. É necessário que se trabalhe no sistema de mutirão, uma resiliência, processos de formação de conselhos comunitários na zona urbana, o envolvimento dos IFES em todo o território brasileiro. É necessário que os professores dos IFES saiam das quatro paredes e se coloque os alunos dos cursos técnicos de meio ambiente, agropecuária, agroecologia, para fazer um inventário, um cadastro dos moradores das ruas. Um exemplo, aqui existe o IFE Baiano Campus Valência. É necessário que os alunos visitem os moradores aqui da rua, do Bate-Quente, através de duplas, e se faça um trabalho de extensão, projeto, com alocação de verba para cadastrar cada família e levar essas famílias para vivenciar a educação, a alfabetização ecológica, uma campanha para não jogar o lixo no chão. E esta área do IFE Baiano Campus Valência deve ser um polo irradiador de democratização e horizontalização dos conhecimentos de educação ambiental. Principalmente a questão do lixo urbano, que as pessoas infelizmente jogam lixo nas ruas aqui, e essa cobertura vegetal que nós temos aqui somente não vai resolver o problema também. É necessário que a população não venha queimar lixo nos quintais, não jogar lixo no chão e conservar as vias públicas limpas. Não adianta a prefeitura colocar servidores, funcionários ou terceirizados para varrer aqui a rua do Bate-Quente. É necessário que as pessoas, desde criança, tenham consciência de que não deve jogar o lixo no chão, e cada um vai varrer a sua calçada e evitar jogar o lixo no chão. É necessário que essa construção desse conhecimento seja participativa. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, e na presença dessa cobertura vegetal, sobretudo na orla fluvial de Valença, que vai funcionar como quebra-vento. A orla fluvial do Rio Una de Valência está carente de árvores. É necessário se preparar mudas de árvores que sejam endêmicas daqui da Mata Atlântica e plantar ao longo daquela artéria onde foram feitas calçadas, para que assim as águas da chuva não venham se acumular no solo que está impermeabilizado. Graças a Deus. Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, para a nossa meditação. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens
que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor.
E aí a gente deve, pelo menos, analisar. Ali, ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Esse volume de água retido na copa das árvores, como a gente vê aqui, esse é um dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, que é interceptar as águas da chuva, que ficam aderidas através de gotículas nas folhas, nas copas das árvores, como vocês estão vendo aqui. E numa área com cultivo de cacaueiros, essa água ela vai sendo liberada gradual e todo o dossel das árvores de sombra de cacaueiros impedem a perda brusca do potencial hidrológico do solo, porque essa água aqui, ela não vai cair diretamente sobre a copa dos cacaueiros, vai cair sobre a copa das árvores, que por sua vez vão regular a temperatura do microclima onde estão plantados os cacaueiros. Então esse volume de água aqui, na ausência de árvore de sombra, onde existe cultivo de cacaueiros, essa água aqui vai se perder de uma forma brusca e depois o microclima fica desidratado e vai se apelar para a irrigação de cacaueiros. É uma contradição. Então é melhor que a gente plante cacaueiros sombreados, um sombreamento que seja harmonioso, e esse sombreamento é que permite o fluxo de volume de água que se perde no solo e que novamente retorna em forma de chuva. E as árvores de sombra é que regulam e que permitem todo o equilíbrio do ciclo da água no meio ambiente. Então essas imagens aqui derrubam completamente essa ideia de se plantar cacaueira a pleno sol. Cacaueira a pleno sol fica sem as árvores que controlam todo o reingresso do volume de chuva e de água no meio ambiente. Que essa água aqui ela vai sendo liberada gradual e vai escorrendo de forma controlada nos galhos, nos troncos das árvores, no sistema radicular. Aqui nós estamos numa área de montanha, em Sevierville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. E vocês estão percebendo que o ambiente está todo sendo recarregado com formação de nuvens. Esse é o trabalho, graças a Deus, das árvores, e não é diferente onde existe cacaueiros plantados. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana.
E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o Philip. A conservação dessas árvores. Aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas limpas, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos
e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água. E essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência, outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos e toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores com manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamentos de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar
esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzam frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie que está se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Anne Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie nós estamos aqui no município de Sevierville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Lá por trás nós temos elevação de montanhas cobertas com uma exuberante camada vegetal formada por árvores. E aqui nessa parte frontal nós observamos como o ciclo da água ele flui aqui de forma bem harmoniosa, e os rios voadores, que são as nuvens, que são formados pela relação água, solo, planta e a atmosfera. Ali a gente observa vapores que vão se elevando até a camada mais alta do céu, onde forma todo o potencial hídrico da atmosfera através das nuvens. E a gente observa a evapotranspiração promovida pelas árvores, e ali é como se fosse verdadeiros rios voadores. E ali são vapores que vão sendo emitidos para a atmosfera, água em forma de vapor. As plantas retiram a água do solo e emitem essa água em forma de vapor e formam as nuvens, e a precipitação dessas nuvens, a formação de chuva, e retorna em forma de água para as árvores, que interceptam as águas da chuva através do céu. E a infiltração da água no solo, ela é bem redimensionada, porque o solo ele tem boa permeabilidade e evita a formação dos torós. Esses torós, eles são característicos de áreas urbanas ou áreas mesmo típicas como essa aqui, a zona rural.
desprovida da cobertura vegetal diversificada. E esse microclima aqui evita o excesso de calor e, por sua vez, impede a formação dos torós, dos aguaceiros. Então, a gente observa que nessa região, na zona urbana, já tivemos a oportunidade de documentar através de outros vídeos. A chuva, ela cai de forma bem gradual. E aqui nós estamos tendo esse privilégio de filmar a copa das árvores mais próximo. E a gente percebe o volume de água que os galhos, as folhas das árvores interceptam, e depois essas árvores vão liberando gradualmente esse volume de água que vai escorrendo ou vai retornando à atmosfera em forma de vapor até infiltrar no solo, recarregando os lençóis freáticos e trazendo uma conexão multifuncional do ciclo da água no meio ambiente. Então aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui, graças a Deus, passando uns dias nessa área de montanha. Ficaremos aqui até quarta-feira dessa semana, se Deus permitir. E a consciência de respeito aos recursos do meio ambiente aqui, graças a Deus, ela é bem harmoniosa, ela é bem forte, porque toda a sociedade, ela preserva os recursos naturais, isto é de uma forma visível, graças a Deus. Para a caminhonete, o veículo para voltar para casa, ou então para a fazenda. Olha aí, árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrária no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e não o ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural.
com acesso, essa extensão rural, ela precisa ser, obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana, todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material seco